Quarta-feira, 28 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Tensões entre Estados Unidos e Irã. Lula se reúne com o presidente eleito do Chile. Caminhão recuperado pela GCM de Arujá. Tem operação TAC em Ferraz de Vasconcelos. E isso é o Modo Economia com Marcos Vinícius. Está no ar o seu jornal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que uma enorme armada de navios de guerra está a caminho do Irã. A movimentação ocorre após a chegada do porta-aviões USS Abraham Lincoln ao Oriente Médio com o objetivo de pressionar ali Teherã e aceitar um novo acordo nuclear. Trump usou as redes sociais para reforçar que está disposto a usar a força militar, relembrando a ação recente que resultou na captura de Nicolás Maduro na Venezuela. Segundo o presidente americano, a missão pode ser cumprida com velocidade e violência, caso seja necessário. Por outro lado, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, desmentiu as informações ali de Trump de que o governo iraniano estaria buscando negociações. O ministro afirmou que não houve qualquer contato com enviados americanos e que o país não aceitará dialogar sobre ameaças. A tensão na região escalou nas últimas semanas, coincidindo com a repressão do regime iraniano a protestos populares. Enquanto os Estados Unidos devem agir ali, dizem agir, por precaução, o Irã afirma que está preparado para defender a nação e critica a intervenção estrangeira. Vamos vir aqui para o nosso país, hein? O presidente Lula se reuniu nesta terça com o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, durante o Fórum Econômico Internacional do Panamá. Foi o primeiro encontro entre os dois líderes que discutiram a estabilidade regional e o combate ao crime organizado. Apesar de Kast ter um histórico de críticas a Lula e ser aliado ao Jair Bolsonaro, o encontro de cerca de uma hora foi marcado ali por temas estratégicos. Um dos destaques foi o projeto das Rotas de Integração Sul-Americana, que prevê corredores bioceânicos utilizando ali portos chilenos. Além da segurança pública, os líderes falaram em ampliar a cooperação em energia renovável, comércio e turismo. Lula reforçou que o Brasil deseja manter a América do Sul como uma zona de paz e independente das diferenças ideológicas. Kast tomará posse em março e os ministros das Relações Exteriores já têm reuniões agendadas para os próximos meses. O presidente Lula também conversou com o atual mandatário chileno, Gabriel Boric, antes de se reunir com o futuro sucessor. Agora a gente vai falar do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que anunciou a adoção do cão Caramelo. O animal foi alvo de maus tratos e chegou a ser jogado no mar pelo mesmo grupinho de jovens que matou o cão Orelha, que eu falei aqui no jornal, num caso que repercutiu também em todo o país, rede social. Olha, foi assim, e as pessoas ainda estão em comoção, Numa coletiva realizada na terça, a Polícia Civil apresentou os avanços da investigação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de adolescentes suspeitos de cometerem os atos na Praia Brava, além de endereços de adultos que teriam coagido testemunhas. O delegado reforçou que a causa animal é uma prioridade e destacou a atuação das delegacias especializadas no estado. Os adolescentes envolvidos serão responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, sob sigilo judicial. O caso do cão Orelha, que não resistiu às agressões, gerou uma onda de indignação e mobilizou as forças de segurança para coibir a violência contra animais na região. Com a adoção do Caramelo, o delegado-geral busca dar um exemplo de acolhimento e proteção. E que sirva de lição aí, não só para crianças, adolescentes, adultos, numa situação aí de maus tratos com animais. Gente, isso é indiscutível, não pode, E esses adolescentes ali com maus tratos com os animais, e para partir aí, para começar a agredir alguém, agredir humanos, como é que vai ser, Como é que a gente vê esse estudo, essa parte psicológica desses adolescentes? Tudo tem que ser bem visto, E o corpo da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que estava desaparecida há mais de um mês em Caldas Novas, foi encontrado hoje numa área de mata. O síndico do condomínio onde ela morava, Kleber Rosa e de Oliveira, confessou o assassinato e indicou o local onde escondeu o cadáver. Kleber e o filho Michael Douglas foram presos pela Polícia Civil.
O síndico afirmou que matou a corretora após uma discussão no subsolo do prédio no dia 17 de dezembro. Ele colocou o corpo numa picape e abandonou as margens da rodovia GO 213, a cerca de 15 quilômetros da cidade. O crime é o desfecho de um longo histórico de conflitos. Poucos dias antes da confissão, o Ministério Público já havia denunciado o síndico por perseguição reiterada, o chamado stalking contra Daiane. As investigações apontaram que ele monitorava e agredia a vítima verbalmente desde o final de 2024. As câmeras de segurança foram fundamentais para desmentir a primeira versão do síndico, pois mostraram o momento em que ele saiu do prédio na noite do crime. A polícia continua os trabalhos para apurar se o filho e o porteiro do edifício tiveram participação direta no homicídio ou na ocultação do corpo. Vamos vir agora para o nosso Alto Tietê? Olha só, agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal de Guarulhos resgataram 9 pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro ilegal. A ação aconteceu no Parque Maria Helena após as aves serem encontradas em gaiolas penduradas no muro de uma residência. Durante a fiscalização na rua Débora Oliveira de Almeida, os guardas constataram que os animais não possuíam anilhas de identificação, o que comprova a origem irregular. Entre as espécies resgatadas estão exemplares de trinca-ferro, coleira, pássaro preto, galo de campina e pinta-gol. Todos os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres, o CETRAS de São Paulo. No local, eles passam por avaliação e recebem cuidados especializados para que possam, se possível, retornar à natureza. A GCM reforça que manter animais silvestres em cativeiro sem autorização é crime ambiental. As denúncias podem ser feitas diretamente pelo telefone 153, ajudando no combate ao tráfico e à posse ilegal de aves na nossa região. Já que a gente está na cidade de Guarulhos, vamos continuar por lá, falar um pouquinho da GCM? Olha só, a GCM da cidade tirou de circulação mais de 6,5 quilos de drogas numa mega operação realizada nesse último final de semana. A ação resultou na prisão de 7 traficantes e na apreensão de um adolescente em diferentes pontos da cidade. As equipes da Romu, do Canil e da GCM Ambiental atuaram em bairros como Jardim Presidente Dutra, Cumbica e Taboão. Durante as abordagens, os agentes descobriram que 2 dos presos eram foragidos da Justiça do Estado do Paraná. Ao todo, foram mais de 6.700 gramas de entorpecentes apreendidos. Todos os envolvidos foram levados para os distritos policiais das regiões onde ocorreram as prisões e agora ficam à disposição da Justiça. A GCM reforça que o patrulhamento foi intensificado nas áreas com maior índice de reclamações para garantir a segurança dos moradores e combater o avanço do tráfico de drogas no município. Vamos falar da Polícia Civil? Olha, ela concluiu o inquérito sobre a morte do guarda civil municipal Nelson Caetano de Lima Neto. O principal suspeito é o ex-secretário adjunto de Segurança de Arujá, o Elton de Souza Almeida, que teve a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça. O crime, para quem não se lembra, ele aconteceu lá na véspera de Natal. É isso mesmo, gente. Presta atenção que eu vou explicar mais para vocês. Quando a vítima ela chegava para um churrasco na casa da namorada, que é ex-esposa do acusado. O juiz justificou a manutenção da prisão pela extrema violência, já que o GCM foi atingido por 12 tiros pelas costas na presença ainda de 4 crianças. A defesa de Welton alega que ele agiu em legítima defesa dando 12 tiros na pessoa, logicamente, após uma suposta invasão de domicílio. No entanto, a decisão judicial ressaltou a brutalidade do ato e a indiferença do agente ao disparar no ambiente com menores vulneráveis, incluindo 2 crianças com autismo severo. O Elton foi exonerado do cargo na Secretaria de Segurança e suspenso de suas funções como guarda civil. O caso também foi encaminhado ao Conselho de Ética da Câmara de Arujá, onde ele é vereador licenciado para avaliar a cassação do mandado por quebras de decoro. Vamos falar de acidente. Olha, uma carreta pegou fogo na manhã de hoje e causou a interdição da pista expressa da rodovia Presidente Dutra na cidade de Arujá. O acidente aconteceu no sentido São Paulo e gerou um grande congestionamento para quem segue em direção à capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas, mas uma das faixas continuou bloqueada ali para a limpeza da pista. Uma pessoa ficou levemente ferida e recebeu atendimento médico ainda no local do incêndio. Para quem precisa passar pela região no momento, olha,
tem que se orientar para ver se está liberado ou buscar rotas alternativas e ter paciência, já que o trânsito segue lento. Já no sentido Rio de Janeiro, o fluxo de veículos segue normalmente sem interrupções. Equipes da concessionária e a Polícia Rodoviária Federal estão no local para coordenar a retirada do veículo e liberar totalmente o tráfego assim que a segurança for garantida. Vamos continuar por Arujá? A gente vai falar da GCM também, viu? Ela recuperou um caminhão roubado na noite da última segunda-feira. O veículo havia sido levado horas antes à rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, e foi localizado graças ao sistema de rastreio por GPS. A equipe da GCM identificou o caminhão vermelho que carregava placas de metal na Avenida Renova dos Santos. O motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade, que passou pela estrada de Santa Isabel e terminou na rodovia Alberto Inoto, já na divisa com Itaquá. O condutor foi preso em flagrante após tentar fugir a pé por um gramado. Aos agentes, ele confessou que entregaria o veículo em posto de serviço de Itaquá mesmo. A placa do caminhão já havia sido adulterada, mas a polícia confirmou o roubo através da consulta e o número do chassi. O homem foi levado para a Delegacia Central de Itaquá e o caminhão, junto com a carga, foi devolvido ao verdadeiro proprietário. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e reforça a integração das forças de segurança no combate ao roubo de cargas na região. Agora eu vou falar do Ministério Público de São Paulo, que ele deflagrou hoje a Operação TAC, uma operação muito importante que investiga um desvio de 24 milhões de reais nos cofres públicos de Ferraz de Vasconcelos. Olha, para vocês entenderem, mandados de busca e apreensão foram expedidos, foram cumpridos aí, entendeu? Eles foram cumpridos na Prefeitura e na Câmara Municipal. A investigação aponta que servidores, políticos e empresários teriam negociado termos de ajustamento da conduta em troca de propina. O esquema envolvia a suspensão de dívidas ambientais de uma empresa que superavam os 24 milhões, além da desistência de ações judiciais pelo município. A operação é um desdobramento da Mundita, que já havia prendido o ex-vereador Flávio Batista de Souza, conhecido como Inha, por fraudes em licitações ligadas ao PCC. De acordo com o GAECO, os pagamentos ilícitos eram feitos por meio de notas fiscais emitidas por empresas de fachada. A Justiça determinou o afastamento imediato de servidores suspeitos e o bloqueio de bens e valores de todos envolvidos. Mais de 100 agentes participaram da ação nessa manhã, que buscou recolher provas novas sobre a atuação da organização criminosa na região. Olha, isso aí ainda vai dar muito assunto e seu jornal segue te atualizando aí nos próximos dias. Não perca, viu? E no próximo bloco tem Confederação Brasileira de Futebol, que anunciou um passo histórico para o esporte. E mais, estágio no Zoo de Guarulhos para estudantes de Biologia e Medicina Veterinária. Ficou curioso? Tá a fim de saber um pouquinho mais? Fica aí sentadinho que a gente já volta com o seu Jornal da Rede. Às vezes você fica pensando, meu Deus, tá faltando alguma coisa para minha empresa alavancar. Eu sei o que é. É o outdoor digital. Que tal o painel da Baruel? Exatamente isso. O painel da Baruel fica na Baruel, uma rua central aqui de Suzano, onde você tem toda a infraestrutura de comércio, ponto de ônibus, semáforo, pessoas indo e voltando, passam de carro, de ônibus. Então, com certeza, a sua empresa terá visibilidade. E olha, são 2.000 vezes por mês que você vai aparecer. E é isso que está faltando, eu tenho certeza. E os preços são acessíveis. Mostre a sua empresa. É isso aí, Outdoor Digital Painel da Baruel. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou um passo histórico para o esporte nacional. Vou explicar para vocês. Tem o lançamento do Programa de Profissionalização da Arbitragem. É uma iniciativa que vai contemplar inicialmente 72 árbitros e prevê um investimento de 195 milhões de reais no biênio 2026-27. O programa começa oficialmente em março e terá como foco a Série A do Brasileirão.
Os árbitros selecionados terão salários mensais, bônus por performance e uma rotina de excelência com o suporte de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. A lista conta com 20 árbitros centrais, 40 assistentes e 12 profissionais do VAR. Nomes conhecidos como Anderson Daronco, Rafael Claus e Edna Batista estão entre os pioneiros que deverão se dedicar prioritariamente à atividade. A CBF reforça que os profissionais serão avaliados rodada a rodada e estarão passíveis de rebaixamento caso não atinjam as notas necessárias. A medida atende uma demanda antiga de clubes e torcedores para modernizar e trazer mais segurança às decisões dentro de campo, principalmente também com essas bets aí que o pessoal vê que às vezes tem árbitro envolvido. Enfim, garanto que vai ali dar uma profissionalizada, né, uma estruturada melhor aí nesse mundo por trás aí do futebol, né? Agora vamos falar de assunto bom também, hein? Estudantes de Biologia e Medicina Veterinária já podem se inscrever para as vagas de estágio curricular no Zoológico de Guarulhos. As inscrições serão abertas nesta terça e seguem até o dia 15 de fevereiro. As oportunidades são para o segundo trimestre desse ano, compreendendo os meses de abril, maio e junho. São oferecidas até 4 vagas para a área de manejo e clínica e outras 4 para educação ambiental por mês. O estágio não é remunerado e a carga horária pode ser de 30 ou 40 horas semanais, dependendo da exigência da universidade. Os selecionados vão vivenciar a rotina técnica do zoo e contribuir diretamente para a conservação das espécies. Para participar, o interessado deve preencher o formulário disponível no link na bio do Instagram oficial do zoológico. Em caso de dúvida, o contato pode ser feito pelo e-mail que está aparecendo aí para vocês. Vale a pena participar, gente. Não é por não ser remunerado, mas garanto que é uma experiência. Quem tem a disponibilidade ali de horário, é uma experiência única, né? Lidar aí com os animais ali do Zoológico de Guarulhos. E a região do Alto Tietê alcançou um marco histórico no desenvolvimento econômico. 12 cadeias produtivas locais, as CPLs, foram oficialmente reconhecidas pelo governo de São Paulo no programa SP Produz. O reconhecimento posiciona a região como referência em governança colaborativa no estado. Ao longo dos dias eu venho falando dessas cadeias produtivas locais, inclusive ontem a gente teve entrevista aqui com o secretário Mauro Vaz falando um pouquinho, que ele teve em visitação ali com a Komatsu. E esse modelo, ele reúne empresas, fornecedores e o poder público para trabalhar junto, aumentando o poder de negociação e o acesso a recursos. Entre os setores destacados estão a fungicultura em Mogi das Cruzes, o eucalipto em Salesópolis e as cervejas e gastronomia em Suzano. O setor de tecnologia da informação e comunicação, a chamada TIC, também é destaque como uma cadeia que potencializa todos os outros negócios. O planejamento estratégico dessa área será apresentado publicamente pelo Alto Tietê Valley nesta sexta, dia 30, no Sim Comércio de Mogi. Com essa organização, a região pode captar até 5,7 milhões de reais em investimentos. O objetivo é transformar o Alto Tietê em um território cada vez mais competitivo, seguindo exemplos de sucesso internacional, onde a união das empresas gera mais empregos e renda para a população. A Prefeitura de Santa Isabel anunciou a abertura de inscrições para o curso gratuito de assistente administrativo. A capacitação faz parte do programa Qualifica SP, do Governo do Estado, e busca preparar os moradores para o mercado de trabalho. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Olha, as aulas são presenciais e vão acontecer na sede da Associação Comercial e Industrial de Santa Isabel, a ACSI. O curso terá início no dia 23 de fevereiro, com aulas no período da manhã, das 8 ao meio-dia, e ao final da formação, os alunos que concluírem as atividades vão receber uma certificação ali oficial de qualificação. Essa é uma oportunidade real para quem deseja ampliar as chances de emprego e melhorar o currículo ali sem custos. O link para inscrição aparece aí para vocês, então corra para participar porque são poucas vagas, viu? A Prefeitura de Poá está com uma força-tarefa nas ruas para intensificar a limpeza e o desassoreamento de rios e córregos em diversos bairros. O objetivo é aumentar a capacidade de vazão das águas e prevenir enchentes durante esse período de chuva. A ação contempla os córregos Itaim, Tanquinho, Tucunduva, Campo Grande e 3 Pontes, além do rio Guaió. Os trabalhos são uma parceria entre o município e o governo do estado, por meio do programa Rio Vivo, que garante o maquinário necessário para a retirada de milhares de metros cúbicos de sedimentos.
Na Vila Perracini, o córrego Itaim está sendo limpo numa extensão de quase 500 metros. Já no Rio Guaió, na divisa com Suzano, a previsão é que as obras comecem em breve e durem por volta de 5 meses, beneficiando diretamente os 2 municípios. Além dos rios, a Prefeitura reforçou a zeladoria com a limpeza de bueiros e a manutenção do piscinão da Vila Romana, que teve sua capacidade máxima recuperada. Segundo o prefeito Saulo Souza, esse trabalho preventivo é fundamental para reduzir os riscos de alagamentos na região central e nos bairros. Vamos agora falar de previsão do tempo. Hoje o dia iniciou com poucas nuvens, o tempo mais quente, gostoso, cara de verão, né? No decorrer do dia tivemos chuva fraca e trovoada ali na região. Vamos ver como fica o tempo para amanhã. Sua quinta-feira em Suzano começa com céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. À tarde temos previsão de chuva fraca e trovoada. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Guarulhos, o cenário se mantém com uma mínima de 18 e máxima também de 29 graus. Você já pensou em qual é o melhor seguro para você? Não? Então o Marcos Início te traz dicas para te auxiliar na hora de escolher. Marcos Início, a palavra é sua. Seu modo economia já está no ar. Marcos Início por aqui. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer mais uma vez. Marcos Início, a gente vai falar de um tema diferente aí para o pessoal de casa, que na verdade muita gente considera um gasto, não uma proteção. Até precisar. Que são os planos de saúde, seguros de vida, essas proteções aí que você faz para um carro, que você faz para sua casa, né, para o seu imóvel ou para você mesmo, né? E que muitas vezes a gente paga e fala, pô, eu nunca vou usar. Às vezes não precisa usar, mas muitas vezes precisa. Me responde agora, você, Marcos Início, você considera um gasto ou você considera realmente uma proteção? Vai até um pouco além de uma proteção para mim. Dentro de um planejamento mais 360, uma das bases é a proteção. Tá. Porque a vida é cheia de imprevistos. A gente coloca essa caixinha de proteção exatamente como uma reserva de segurança. A gente enxerga como parte da reserva de segurança. Então, o pessoal de casa vê muito vídeo no YouTube que tem que ter 6 meses de reserva. A gente vê as proteções como parte da reserva. Porque quando surge algum imprevisto com carro, de saúde, então essas proteções mais conhecidas, seguro de carro, convênio médico, já vai te ajudar a lidar melhor com esse imprevisto, com esse momento. Então, assim, a pessoa compensa, mesmo às vezes eu não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde caríssimo, mas um plano de saúde mais baixo, que às vezes acaba isentando, pelo menos os exames, né, exames de sangue, exames de imagem, hein, atendendo em alguns hospitais, ou mesmo, eu tenho meu carro, comprei meu carro zero, e a pessoa não coloca na conta, na ponta do lápis, o seguro do carro. Compensa fazer, né? Com certeza, compensa muito e muitas vezes, quando você olha no percentual que representa do orçamento, é sempre um percentual pequeno. Tá? Então, o pessoal que trabalha em empresa tem convênio muitas vezes, vai ter coparticipação, mas aí é você entender ali as coberturas desse plano de saúde, de hospitais. Então, se você precisa de algum médico especialista, se ele cobre, quais exames que cobre e que não cobre, para você entender qual que é a rede, porque você é próximo de você e você precisa desses atendimentos, faz total sentido. Tem que olhar realmente como um investimento, né, essa parte de saúde. Se você trabalha por conta, tem uma empresa, quando você faz no CNPJ ainda você consegue fazer mais barato. Então, tem alternativas de você fazer. Então, é realmente entender que é importante, entender as coberturas, se tem coparticipação, se não tem. Sem coparticipação, normalmente o preço fica mais alto, só que também você não fica gastando, porque assim, normalmente quando tem coparticipação vai ter ali para terapia, para nutricionista, e dependendo do que você vai precisar, vai ficar mais caro. Então, analisar tudo isso para você fechar o melhor e que se encaixe dentro do seu orçamento. O importante é ter, se não dá no momento um mais completo, mas tenha pelo menos um mais básico, que, igual você falou, te ajuda num pronto atendimento, em alguns exames mais básicos. Às vezes a pessoa gasta e aí ela vê, se preocupa com as formiguinhas e passa o elefante, ela não percebe, né? E no caso desses gastos, né, dessas proteções, elas ajudam no momento que você ali, nossa, comprei meu carro zerinho, tô pagando minhas prestações, bati o carro.
tendo o seguro do carro, né? E, preciso usar a franquia, mas, nossa, meu conceito é ficar R$10.000. A franquia, às vezes, é 3.000. Então, assim, acaba sendo uma economia, né? Com certeza, porque a gente tem que exercitar de não ficar olhando só o que está saindo no mês, olhar esse todo e o benefício dessa proteção. Porque, igual você comentou do carro, imagina, se você bate num outro carro também. Ou bate num outro carro, tem um terceiro, ou se roubam. A gente não tem que esperar acontecer para tentar buscar uma proteção, a gente tem que se antecipar, já tem que ter a proteção. Então você fica muito mais confortável de parar um carro na rua, ou tá um dia de chuva, tá no trânsito, alguém bate, ou sei lá, você escorrega ali e acaba batendo em alguém, você vai resolver com mais tranquilidade. Como você falou, pô, mas tem a franquia, mas muitas vezes essa franquia ela já vai ser menor do que o estrago ali do carro. E hoje tem empresas de seguro que são online, são digitais, elas conseguem ter mais flexibilidade e melhor preço. Então dá para pesquisar e comparar, nem sempre é caro. Então... É o que eu ia falar aqui para o pessoal de casa, né? Hoje tem muitas seguradoras, né? Muitas corretoras que fazem essa pesquisa para você, tanto na parte da saúde quanto na parte do carro. E tem contas, tem bancos que tem seguradora junto que sai um desconto muito bom. Exato. Começar a pesquisar, fazer isso com calma. E a gente falou dos mais tradicionais, que é o plano de saúde e o seguro do carro. Mas entra seguro de vida, que seguro de vida ele não protege só na morte, ele protege em vida também. Isso a pessoa associa, né? Morri, vou deixar para os outros, não é assim, né? Protege em vida, alguma invalidez, se você não conseguir trabalhar, cobre despesas médicas, te mantém com salário e também para o futuro, né? Sua família, filho, você pode deixar ali um prêmio para a pessoa pegar de uma vez, ou ela recebendo por salário durante X anos. Então imagina a segurança que você gera para sua família, ainda mais se você é o provedor ali, né? O mantenedor. Uma última dica, eu acho que é legal para o pessoal de casa que tem um cartão de crédito, que não usa milha, não usa a pontuação do cartão de crédito, dá muito desconto nos seguros, né? Abate bastante valor. Exato. Além disso dos pontos, às vezes você paga uma capitalização no banco, você tem alguma mensalidade que você paga na conta do banco, que isso te dá um seguro residencial que tem coberturas como chaveiro, eletricista. Tem isso também. E muitas vezes a gente não sabe e vão surgir imprevistos. Então, quando surgir, se você tem essas proteções, você vai lidar muito melhor. Muitas vezes é um valor tão pequeno, ou coisas que você já tem, como você falou, os pontos. Então, é o pessoal realmente buscar um pouco mais de informação, olhar para isso que fazem total sentido dentro da vida financeira. Pessoal, nada de pequenas economias que, na verdade, vão depois de gerar dor de cabeça, né? Exatamente. Marcos Vinícius, semana que vem você está de volta, a gente vai falar de um tema diferente. Um tema aí que envolve dívidas, pessoas que recorrem a meios escusos aí. Mas vamos deixar para falar semana que vem, né? Sim, vamos deixar para falar semana que vem. Até o próximo Moda Economia com o Marcos Vinícius. E no próximo bloco tem um balanço do projeto Férias no Parque em Suzano. E mais, o Conselho Municipal de Saúde de Suzano realizou a primeira reunião da nova composição para o biênio 26 e 27. Eu estou de volta com o seu jornal. Do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo.
projeto Férias no Parque encerrou sua programação especial no Parque Municipal Max Pfeffer, com um saldo de 4.500 pessoas em 2 domingos de atividade. Quanta gente, hein? A iniciativa da Secretaria de Cultura de Suzano reuniu 3.000 pessoas no primeiro dia e 1.500 no segundo encontro. As famílias que passaram pelo parque puderam aproveitar atrações gratuitas como brinquedos infláveis, pintura facial, oficina de circo e aulas de ritmo. As atividades ocorreram das 11 da manhã às 5 da tarde, garantindo o lazer das crianças durante o recesso escolar. Mesmo com a instabilidade do tempo, a ameaça de chuva, a adesão do público superou as expectativas da diretoria. O sucesso do evento reforça a importância da ocupação dos espaços públicos com cultura e convivência para moradores. O secretário José Luiz Spitz destacou que o planejamento foi pensado para oferecer opções acessíveis e de qualidade. Com o fim da programação, o Parque Max Pfeffer segue com suas atividades regulares e novos eventos culturais devem ser anunciados nos próximos meses. Vamos falar um pouquinho de saúde, aproveitar que está na cidade de Suzano. Vamos falar do Conselho Municipal, que realizou nessa terça a primeira reunião da nova composição. É um biênio 26-27. O encontro ocorrido no Centros definiu a nova mesa diretiva e as comissões que vão fiscalizar contratos da saúde no município. A conselheira Cleide Tomoko Tomioka foi reeleita presidente do órgão, que tem o papel fundamental de deliberar e fiscalizar ali as políticas públicas na área. A mesa diretiva também conta com nomes como Maria Josélia Barbosa, Risalva Maria Dantas, Jairo Franco e Tânia Mara Porfírio. O conselho é composto por 24 membros titulares, sendo 50% representantes dos usuários. Essa formação garante uma participação equilibrada na sociedade e nas decisões também que afetam diretamente o atendimento em UBSs e hospitais. O secretário de Saúde, Diego Ferreira, e o prefeito Pedro Ishi reforçaram que o trabalho do Conselho é essencial para garantir a transparência social. As reuniões acontecem sempre na última terça de cada mês e são abertas ao acompanhamento da população. E mais de 19 animais, entre cães e gatos, ganharam um novo lar no último domingo durante a edição do projeto Baby Me Leva. O evento, realizado no Max Pfeffer, reuniu famílias interessadas em oferecer carinho e proteção a pets resgatados. Ao todo, foram adotados 10 gatos e 9 cães, com um processo criterioso de triagem e entrevista. O objetivo é garantir que esses tutores eles se comprometam, não abandonem os animaizinhos. Já pensou, gente? Trazer um ambiente seguro para todo mundo, né? Desde que foi criado em 2021, o projeto já teve a adoção de mais de 2.300 criaturinhas em Suzano. Para quem não pôde comparecer ao evento presencial, tem a forma online. E olha, o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, reforçou que cada adoção representa a mudança aí para os animais. Se você tem interesse, acesse o site bmmeleva.suzano.sp.gov.br e veja o anúncio aí do seu animalzinho, sempre com responsabilidade, viu? Vamos falar da Secretaria de Esportes. Teve nessa terça a entrega de 160 quilos de alimentos do Fundo Social de Solidariedade. Os mantimentos foram arrecadados durante o evento Suzano Stars, e que foi realizado recentemente no Paulo Portela. A entrega ocorreu em frente ao Cine Teatro Vilma Bentivenha e contou com a presença de autoridades políticas. Os donativos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Ela é o início, essa ação de projeto ambicioso para o ano. A Secretaria de Esportes estipulou uma meta de 7 toneladas de alimentos nos eventos esportivos. Vamos ver, tomara que dê certo, né? A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Débora Rafuish, agradeceu a parceria com a Secretaria. Uma ferramenta aí para ganhar ali, para o pessoal ganhar o seu alimento e ajudar as famílias. E depois dessas boas notícias, a gente fica por aqui. Uma excelente noite para vocês. E a apresentação desse jornal é amanhã, que tem também sua resenha na rede, trazendo muito esporte para vocês. Até mais!